Toda semana, um novo longa-metragem chega aqui no Cine Arena Club para analisarmos e debatermos sobre ele. Afinal, quem não ama falar sobre cinema? E para quem acompanhou a nossa live do Oscar deste ano, sabe que prometemos que o primeiro episódio do Cine Arena Club seria dedicado ao grande ganhador da noite, o vencedor do prêmio de melhor filme. E aqui estamos para falar muito sobre Nomadland. Mas antes, preciso apresentar meus companheiros dessa aventura. É claro que eu não estou sozinho aqui no Cine Arena Club. Tem umas pessoas incríveis que vão fazer parte dessa equipe também. Vão trazer a melhor análise de cada filme. E vamos começar a chamar esse pessoal lindo. Primeiramente, ela chegou no Cine Arena em 2013. Escreveu mais de 20 artigos para o site, entre críticas, coberturas de eventos e especiais. Seu primeiro texto para o Cine Arena foi do filme Os Croods. Chega mais, Fran Lima. Oi, Fran. Oi, gente. Sim, eu sou a Franciele, no caso, né? Mas também me chamar de Fran. Sou uma espécie de outsider do Cine Arena, como eu já disse aqui, justamente por não ter uma formação acadêmica mais atrelada ao cinema, ao audiovisual, à comunicação e às artes como um todo, por assim dizer. Eu sou advogada e doutoranda em Direito pela UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, mas eu posso afirmar que mesmo nesse âmbito profissional, o cinema ele sempre esteve presente na minha vida como um tópico de destaque, de interesse. E cada vez mais eu tenho visto como que o cinema ele se trata de uma ferramenta valiosíssima para que a gente possa refletir a respeito das nossas relações sociais, das nossas relações jurídicas, sobre política, sobre a construção da nossa subjetividade. E claro, né, é uma excelente forma de entretenimento. Então, eu espero poder contribuir com parte da elaboração dessas reflexões, a partir, é claro, né, de uma interação mais descontraída. Eu queria reiterar que eu sou do direito, gente, que é uma área mais tradicional, mas eu sou gente boa, eu juro. Obrigada, Kelvin. Obrigado, Fran, seja bem-vinda. Obrigado pelo seu ter aceito esse convite aqui para participar do Cine Arena Club. Eu que com agradeço. Certeza a tua visão vai ser muito, muito enriquecedor aqui nos nossos conteúdos. Espero que sim. Agora a nossa segunda convidada aqui da nossa equipe fixa aqui no Cine Arena Club, ela vem trazendo uma perspectiva totalmente única e ousada. Chegou no Cine Arena também junto com a Fran em 2013, sendo a representante do site lá em São Paulo. Participou de muitas coberturas especiais, principalmente nos filmes lançados pela Disney. Sua primeira crítica para o site foi sobre o filme Jack, o Caçador de Gigantes. Seja muito bem-vinda, Mayara Tisse. Oi, Mai. Oi, gente, tudo bem? Eu que agradeço esse convite, participar aqui desse cineclube. Eu acho que é o primeiro cineclube que eu participo, assim. A gente está mais acostumado a fazer críticas em texto ou mesmo em vídeo, mas da nossa só opinião, né? E participar de um cineclube, poder debater e ter outras visões, assim, estou bastante empolgada. Muito obrigada. Eu fiz faculdade de cinema, comunicação social lá em São Paulo. E eu comecei a escrever sobre cultura e entretenimento no geral em 2010. Aí, depois, em 2012, criei o meu próprio site, ali no final de 2011, na verdade. Mas eu continuei com várias parcerias, assim, que a gente tinha essa colaboração mútua. E um desses sites foi o Cine Arena, um dos que eu achei mais frutífero, assim, e que a gente pôde colaborar muito, especialmente por isso, por vocês estarem em Curitiba, eu em São Paulo, e a gente poder ter essa troca e eu poder ser a presença do Cine Arena ali nas coletivas, nas cabines de imprensa em São Paulo. Foi sempre muito divertido, muito gostoso, adorei demais escrever
para vocês. E é muito engraçado, assim, a gente lembrar agora. Foi, nossa, Jack, o Caçador de Gigantes, foi o primeiro texto que eu fiz. Nossa, a gente mal lembra, assim, mas em contraposição tem filmes, assim, que marcam a gente demais. E são esses que a gente vai trazer por aqui para debater, né? Então, estou muitíssimo empolgada. Atualmente, aliás, eu tenho mais essa linha de pesquisa sobre o efeito dessa arte com o público, tanto no cinema quanto no teatro também. Eu estou muito nesse cenário teatral. E eu busco muito ver, a partir não só dessa estética, da técnica, do como o filme ou a obra é feita, mas também como ela se relaciona com o público. Então, estou bastante empolgada por essa conversa aqui. Legal, Mai, obrigado por ter aceito o convite. Você com certeza vai trazer uma visão aí bem enriquecedora também para os nossos debates aqui. E para finalizar, a nossa equipe fixa aqui do Cineorna Club, ele também chegou no Cineorna em 2013. A safra de 2013 dos colunistas foi impressionante. Já escreveu mais de 170 artigos para o site. Sua primeira crítica, assim como a da Mayara, também foi sobre Jack, o Caçador de Gigantes. Receba aí Thiago Cardoso. Oi, Thiago. Salve, galera, tudo bem? Estamos aqui em casa, né, remotamente, para começar o Cineorna Club, que eu estou bem empolgado. Na minha trajetória, eu venho do cinema mesmo, né, de estudar cinema, fiz um curso de produção de audiovisual antes, e nesse meio tempo me dediquei bastante à crítica, né, como o Kelvin já apresentou. Eu comecei no Cineorna, fiz um monte de críticas, aí lancei meu próprio veículo, o Plano Extra, e daí foram mais de 450 críticas só minhas, assim, trampo, né? Então, mais de 8 anos de jornada na crítica, e paralelamente, né, se eu sou formado em cinema, o meu sonho sempre foi fazer filmes, e agora eu estou em produção com um documentário, que vai ser um tema bem interessante. Eu tô num desafio enorme, assim, para realizar esse filme durante a pandemia, que a gente vai conseguir fazer nesse meio tempo, que realmente é sem precedentes, né? É uma experiência bacana, porque eu sempre gostei de escrever, de contar sobre os filmes que eu gosto, às vezes os filmes que eu detesto. Mas ainda assim, mesmo nesses filmes ruins, eu tento pinçar alguma coisa, alguma qualidade que esse filme tem, porque é impossível, né? Deve ter alguma coisa divertida. Pega o The Room lá, com o Tommy Wiseau, que é um filme de terror de assistir, mas ainda assim tem umas partes engraçadas por causa desse vexame mesmo, né? E outros filmes que a gente guarda pra vida. Eu tenho O Senhor dos Anéis como minha trilogia favorita até hoje, né? Vi ele quando tinha 12 anos, e todo ano não deixo de ver. Então, cinema é vida, né? E a gente vai falar sobre um filme especificamente que tem a comentar sobre a vida, né? Nomadland. Exatamente. Não, você falou tudo ali. Mesmo que o filme seja ruim, aqui eu acho que todo mundo nesse clube de cinema aqui tem uma coisa em comum, que é justamente a paixão por debater filmes, falar sobre filmes e ficar horas e horas nessa discussão sobre a sétima arte. E mesmo com as nossas formações diferentes, né? Aí temos a Fran no direito, a gente sempre tem várias visões aqui, várias opiniões distintas e que levam um debate a um outro nível. Afinal de contas, né, no Cineorna a gente leva a sério a nossa essência de cinema para todos. Então aqui a gente tem uma linguagem mais também tranquila e traz todo mundo para esse debate da sétima arte. E é por isso que o Cineorna Club existe, que é para levar a discussão do debate cinematográfico aí para perto de todo mundo. Afinal, todas as histórias de paixão com algum filme, alguma ida ao cinema, a gente tem lá na lembrança guardada. E o Cineorna Club aqui é baseado no cineclubismo, nos clubes de cinema. E alguém aqui já participou de algum clube? A Mayara falou ali na abertura dela que não, mas Fran, Thiago, cineclubes, vocês já participaram? Tem alguma experiência? É a minha primeira vez também, tô junto com a Mayara. Bom, eu como vim
tive formação de cinema, né, da faculdade, desde curso técnico no Instituto Federal do Paraná, a gente tinha o Cineclube Mofo, com sessões semanais. Toda sexta-feira a gente só tinha a primeira aula e depois ia ver filme. E foi ali em 2011, né, então foram 10 anos. E também é muito importante para a gente resgatar a história do cinema, né? Eu acho que esses cineclubes também têm toda essa essência de resgatar aquele filme ou esquecido, ou não visto por muitos, ou que ficou guardado lá num cantinho, e agora a gente consegue revisitá-lo e dar um novo olhar para ele, uma nova analisada, e é isso que a gente vai começar a fazer aqui a partir de agora com o Nomadland, então, né? Que agora sim vamos falar sobre o filme deste primeiro episódio aqui do Cineorna Club, um dos filmes mais aguardados do ano passado, baseado no livro homônimo de Jessica Burder, lançado em 2017. O filme foi escrito e produzido pela Chloe Zhao. Após o colapso econômico de uma colônia industrial na zona rural de Nevada, Fern, Frances McDormand, reúne suas coisas em uma van e parte rumo a uma viagem exploratória fora da sociedade dominante como uma nômade dos tempos modernos. Nomadland foi o grande vencedor da temporada passada de premiações agora de 2021. Desde o Globo de Ouro ao BAFTA, premiações dos sindicatos e críticos. Do Oscar de 2021 saiu com 3 prêmios: melhor atriz, melhor direção e melhor filme. E Chloe Zhao foi a segunda diretora a ganhar este prêmio de melhor direção. O terceiro filme de Chloe Zhao apresenta nômades reais como Linda May, que também é representada no livro, entre outros, como mentores e companheiros de Fern em sua viagem e jornada de exploração pela vasta paisagem do oeste americano. As cenas são incríveis, eu acho que fotografia é maravilhosa, roteiro incrível, e é um road movie praticamente, né? A gente vai com ela ali por todo o interior dos Estados Unidos, né? Fran, suas impressões sobre esse filme aí, como que você olhou para Nomadland? Nossa, eu terminei o filme sentindo que eu levei um soco no estômago, assim, sabe? Porque o filme, ele claramente traz, ou ao menos, né, possibilita uma leitura a partir de uma crítica, assim, a esse nosso capitalismo neoliberal, né? E principalmente devido à crise previdenciária que a gente vive, justamente em vista dessa ruptura com o nosso pacto de solidariedade. Porque, veja, a personagem da Frances McDormand, que é a Fern, inclusive tem esse rolê, né, da Chloe Zhao sempre se utilizar de atores não profissionais, e acredito que a Frances McDormand e o David Strathairn são os únicos atores profissionais ali. Inclusive, o nome dos seus personagens é muito semelhante, né, do da vida real. David Strathairn é o Dave, a Frances McDormand, que todo mundo chama de Fran, muitas vezes é Fern, né, muito próximo ali. Então, a gente vê, assim, que ela tá nesse contexto de abandonar uma vida, porque ela vem passando por processos de luto, perdeu o marido, um grande companheiro seu, perdeu a possibilidade de se manter na cidade em que ela vivia, devido a essa crise que você menciona, que já tá exposta ali desde o início na sinopse, né? Então, a gente vê ela passando por esses processos de luto e de tentar se identificar ali com aquele pessoal daquela comunidade a qual ela passa a pertencer, né? Que é a comunidade desses nômades modernos, por assim dizer. E nômades modernos que a gente precisa, talvez, exercitar um pouco o nosso olhar crítico, de se olhar, assim, não que tenha sido uma escolha propriamente livre. Toda escolha nossa não é propriamente livre, né? Mas a gente tem que pensar o porquê dessas escolhas, né? Deles acabarem se inserindo nesse contexto de viverem de cidade em cidade, em trabalhos que são mais manuais, trabalhos que são mais precarizados, né? E não à toa, assim, uma das grandes
as cenas assim que a gente vê dela se relacionando com esse espaço de trabalho, muitas dessas cenas, elas são retratadas ali no âmbito da Amazon, né, que a gente sabe que representa muito bem aí essa concentração de riquezas, né? Jeff Bezos está aí passos de ser um dos primeiros trilionários da nossa história, né? Então, tem todo esse contexto, assim, sociopolítico que o filme traz pra gente. Essas pessoas que estão no mesmo contexto da Fern, né, com idades mais avançadas, a partir dos seus 60 anos, já são propriamente consideradas idosas, né, e pessoas idosas que não têm ali espaços próprios, né, para poderem viver a sua velhice na sua plenitude, né, então, o próprio fato delas terem que se voltar a trabalhos que exigem manualmente muito delas, né? A própria Linda May, salvo engano, acho que isso talvez seja mais relatado no livro, pelo que eu consegui ler posteriormente, ela sofreu uma LER, né? Uma lesão por esforço repetitivo, devido ao fato de ter que ficar lá precificando, né? Passando ali as etiquetinhas para conferir e também para validar o trabalho dela diário. Então, e os outros trabalhos que a Frances, que a Fern, né, que ela acaba exercendo ao longo do filme, aliás, são trabalhos mais manuais, né? Então, eu acho que o filme ele traz muito dessa crítica, essa ruptura do nosso pacto de solidariedade, uma crítica a esse individualismo também, e a própria paleta de cores, né, são cores mais frias, né, que trazem esse retrato de uma sobriedade maior, mais densa, né, dessa realidade que realmente é um soco no estômago, que veio dessa forma para mim, né. E acho que no final, assim, quando você vê ela continuando a andar na sua van, você vê assim que realmente é algo que não tem uma saída muito para além daquilo, além dela naquela imensidão daquela natureza, né, dessa exploração do oeste e tudo mais, e algo que me faz pensar também como que essa geração dela, dessas pessoas idosas, né, que não estão conseguindo viver propriamente a sua velhice na plenitude, é uma geração que teve contato ainda muito jovem com aquele chamado sonho americano, né? Então, aquele sonho americano que se vê ruir, justamente em vista do avanço dessas políticas neoliberais, que hoje em dia acabam reservando apenas esse recurso muito parco para essas pessoas poderem viver de uma maneira mais digna. A interpretação da Frances, né, ela é uma pessoa que, assim, você vê que muitas vezes ela tá aflita, é aquele choro que acaba não se realizando por lágrimas copiosas, digamos assim, mas que você vê que existe um sofrimento ali, um sofrimento muito latente. E ela consegue retratar isso com bastante maestria, né? Eu sou muito fã dela, sou suspeita para falar, minha quase xará, né? Afinal de contas, é uma friend também. Mas, enfim, eu sou muito fã do trabalho dela. Ela tem uma veia cômica muito legal também, mas eu acho que nesse ponto ela conseguiu trazer essa sensibilidade de interação, inclusive, com os atores não profissionais, né? Uma interação de bastante cumplicidade, de conseguir arrancar deles, assim, falas muito preciosas. A própria Linda May, quando ela fala da não possibilidade dela, de ter uma aposentadoria digna, né, que ela trabalhou a vida inteira. Então, assim, filha daquela geração, né, a qual foi prometida o sonho americano, mas uma geração também de pessoas mais operárias, né, de uma classe trabalhadora mais clássica, por assim dizer, né, trabalhou a vida inteira nesses empregos e no final das contas não ia conseguir tirar uma aposentadoria maior do que $500, né, e o próprio Bob Wells, salvo engano, né, que traz ali a fala a respeito do filho e tudo mais. Então, assim, a gente conseguiu verificar ali diálogos muito sensíveis, né? Então, assim, o filme para mim é bastante tocante, assim, no geral, muito tocante. Gostei bastante. E mereceu levar, então, todas as premiações aí, com certeza. Mereceu. Né? Eu acho que veio aí nessa esteira, né? A gente viu que a academia vem prezando esses filmes
com uma crítica social mais densa, digamos assim, que desde o início está estampado no filme. Parasita, vencedor no ano passado, veio com isso, pé na porta, soco na cara, né? Com essa crítica e tudo mais. E o Nomadland da mesma forma, né? E outra coisa que é muito interessante é a gente reconhecer e problematizar o fato da Chloe Zhao ter sido apenas a segunda mulher a vencer um Oscar de melhor direção, num contexto histórico aí de, salvo engano, 92, 93 anos de premiações, né? Então, isso é algo pra gente problematizar, e não só uma mulher, mas uma mulher asiática, né? Portanto, a gente tem ali essa figura da racialização, né, na Chloe Zhao, né? Que é muito interessante da gente reconhecer, mas também problematizar o fato de serem as exceções e não a regra. Legal. Mayara, a sua visão sobre Nomadland, o que vem destacando aí? Tudo isso que a Fran falou, mas eu gosto muito também do desfecho, complementando, né? O desfecho da personagem também é muito interessante, porque parece, como um bom road movie, né? Ela começa num ponto da história e ao longo do caminho, literalmente, ela vai encontrando pessoas que ela vai se descobrindo, mais do que descobrindo coisas externas, ela vai descobrindo coisas internas. E eu acho que também ela vai na contramão dos filmes comerciais em muitos sentidos. E um deles é que o desfecho da personagem é não sobre ela conhecer alguém, ela encontrar um lugar, ela, né, é tudo que pode vir de fora. O desfecho dela tem a ver com ela mesma ser ela mesma. Ela volta para os lugares que ela viu no passado, ela tem as parcerias que ela já conhecia, ela conhece pessoas novas, mas tudo isso é para ela entender que o ela é com ela, né? E o lugar dela é onde ela tá, é onde ela se encontra, e o afeto, né, que parece que é o que falta para ela desde o início do filme, né? Ela não se deixa muito afetar pelas pessoas, ela não cria muitas relações. No início, a Linda May mesmo, que acho que convida ela para ir nesse grupo, que tá o Bob, ela fica meio, não sei se eu vou. Uhum. Aí acaba que ela vai, mas tudo isso que é afetivo, no fim das contas, ela tem que encontrar o afeto dentro dela mesma, né? E ela, realmente, isso acontece. E entre outros contramão, assim, que eu digo do lado comercial, tem de tudo, né? Tem o tema do filme, que é sobre vida e morte, que é um tema não polêmico, mas é meio tabu, né? E é sobre isso claramente. O filme é muito mais feito de silêncios do que de diálogos. É um olhar que diz muito, né, da Frances, que é genial, né? Então, tudo sobre o filme parece que vai na contramão do comercial, para conseguir ser autêntico e passar a mensagem que quer passar. E eu acho que com vulnerabilidade, né? Uma coragem que exige para você fazer esse filme, contar essa história da maneira que é contada, que é muito vulnerável e que, por isso, se relacionou com as pessoas, né? Eu acho que não é à toa, realmente, além das partes técnicas muito bem feitas, né? A sensibilidade muito... Aliás, acho que é um encontro também, né? De diretora e atriz, que meio que explode, tanto que é isso, né? É um elenco de pessoas amadoras que traz essa força da realidade, e 2 personagens só que são atores profissionais, nada disso é à toa, né? Acho que é um encontro de tudo isso que explode, e eu acho que bom que chega ao comercial, então, né? Não faz um filme pensando no comercial, mas pensando em ser real, e daí chega ao comercial e é ótimo, isso acho que mundialmente, né? Até, né, as premiações hoje também são muito polêmicas, a necessidade de ter a premiação ou não, se é justa, se não é. Eu sei que no fim das contas, muitas pessoas da minha família, muitas mulheres da minha família foram ver o filme no shopping porque ele ganhou o Oscar. E que bom, né? Porque eu acho também que ela traz muito essa força da mulher também, inerente no o trabalho que eu fiz, então, portanto, é um trabalho muito do trabalho da mulher, e ela também coloca, quando você vai pensar, né, quantos homens tem sendo representados ali? Tem mas por quê, né? Porque faltava mostrar essas mulheres que vivem nesse lugar, que fazem esse trabalho, né? E, enfim, é super representativo de muitas maneiras e é lindo, né? Além de tudo, é super sensível e emocionante. E me vem na cabeça muito da segunda vez que eu vi o filme,
me ficou essa cena que é do dinossauro, não sei se vocês lembram. Sim. Eu acho que é um desses momentos que ela se abre para a afetividade do outro. Ela tá com um cara, mas ela também tá num grupo de pessoas que estão falando sobre o céu, sobre vida eterna, sobre como a gente somos átomos de tudo. Eu acho que é uma cena que junta tantas coisas, ao mesmo tempo tem uma estátua de dinossauro ali, então você fica, meu Deus, sabe? E eu acho que é uma cena muito representativa do filme como um todo. Muito bom. Thiago, e as tuas impressões aí? Uou, tantos comentários que fico até arrepiado aqui. Mas, não, porque acabei vendo uma vez só o filme, né, pré-Oscar, e me vem as lembranças aqui. Isso é interessante, né? Você percebeu o quanto o filme vinga na tua memória depois de um tempo, né? E o filme, quando eu fui fazer meu vídeo sobre o filme, né? Eu pesquisei assim, nossa, a Frances é produtora do filme junto com a Chloe, e elas foram fazer essa pesquisa de campo. Era meio que realmente um híbrido, esse filme, né? Porque aqui no Brasil a gente tem essa tradição de híbridos há muito tempo, né? Pega cinema novo, pega casos recentes, como os filmes do Alfonso Show, A Vizinhança do Tigre e a Arábia, né? Coloca um personagem ali, cria uma fantasia realista ali, né? Um realismo mágico, por assim dizer. Esse gênero é meio complicado de definir, né? E a gente vê assim, nossa, quando eu coloquei o filme pela primeira vez, assim, eu fui vendo, nossa, academia com filmes de festivais de cinema brasileiros, assim, é uma pegada muito pé no chão, porque a gente vê assim o Oscar sempre vangloriando filmes, né? É uma coisa mais invernizada, assim, né? Tem todo um verniz, coisa glamurosa. E aí a gente vê a Frances McDormand totalmente diferente, perto do 3 Anúncios para um Crime, que é um filme que eu não gosto muito, assim. E lá naquele filme ela estava totalmente colérica, né? Pega o semblante dela, carranca, que realmente a causa precisava disso, né? Daí pega ela num filme como Ada e César, que ela é editora, ela rende uma cena muito engraçada, que ela prende a gravata lá na moviola, assim, bizarro. Que ela tava ali com o marido dela, né? Com não sei qual dos Coen que é, né? Então o cara faz igual o marido da Melissa McCarthy lá, que coloca elas em tudo quanto a situação vexaminosa, né? Mas de volta ao ponto do Nomadland, né? Que é muito interessante, assim. Então tem uma fotografia que é muito bonita, né? Vocês pegam ali que é a tradição do Cloizal junto com da Cloizal, junto com o Joshua James Richards, que é o marido dela, né? Uma tradição ali, acho que eles estudaram cinema juntos, né? Então sempre quando casais rendem aí, não só de faculdade, daí se embrenham para produzir, então sempre rende uma ótima parceria, né? Então ficou de marca registrada, assim, de pegar a Golden Light, né, que é essa luz das 5 horas da tarde ali, que é bem intensa, bem dourada mesmo, né? Alguns chamam de hora mágica. Então existe essa luz bem sublime, bem suave, assim, que enche os olhos, né? E te prende, porque como os meninos já falaram, tem um roteiro, não é chavão, assim, vai ter um incidente incitante em 20 minutos. Vai ter conflito, com pá, pá, pá. Não! São coisas de acaso, né? Uma jornada, é quase como um documentário mesmo. Sim, muito legal. Daí tem aquelas teorias, né, de não lembro quem, né, que é tanta teoria de cinema que eu vi na vida, já que o autor vai dizer que todos os filmes são documentários porque retratam o período em que foram feitos. Então, curioso é que a gente pega esse cinema que ainda está refletindo a recessão econômica de 2008. A gente tem a Grande Aposta lá, que é difícil de entender, que é tão verborrágico. E que a gente tem um outro caminho, né? Um caminho mais introvertido, mas bem mais empático, pé no chão.
O que eu quero saber de magnata que perdeu dinheiro? Não, eu quero saber aquilo de mostrar essa realidade na carne e osso de pessoas mesmo, que são verdadeiras e reais, como a Mai destacou, nessa realidade aí que pulsa. E mais próxima também a realidade de quem vê, de quem assiste, Sim. né? E é tão raro, né? A gente vê muitos dos mesmos personagens com, né, uns contextos diferentes, mas que não tem tantas multifaces assim, né? E ao contrário, a gente quase não vê. Eu nunca tinha visto um filme de alguém nômade, né? Praticamente. Não lembro, talvez, como o Thiago falou do início do século XX, né? Tinha lá o Nanook no Alasca. E ainda assim o Nanook é raríssimo, é raríssimo. Né? A gente. Quando você e é engraçado, porque eu penso que deve ser realmente difícil você produzir um filme assim, porque para você vender, né, para o estúdio, para alguma coisa, você fala, eu vou fazer um filme com a personagem de lugar tal, em lugar tal, que, nossa, acho que a pessoa fala, mas eu não vou vender esse filme porque o público não vai querer ver. E daí entra todo um debate gigante sobre isso, né? O público não quer ver, ou você que tá falando que não quer ver, você já tentou para ver se... Então surge aí todo um outro clube pra gente comentar sobre essa relação com o público, mas que bom, né? Que bom, como a gente já disse, que tem pessoas que tomam essa frente para mostrar uma realidade que a gente não conhece, porque realmente, para ver a realidade lá de Wall Street, a gente já viu tantas vezes. Não sei se tem algo interessante ainda para ser explorado ali, enquanto tem outros lugares que tem tudo ainda para ser mostrado, para ser debatido. Então isso destaca esse filme desde do seu enredo até, como o Thiago falou também, a sua fotografia, tem tantos elementos, né, uma paleta enorme para a gente se deliciar com esse roteiro, com essa direção. E o massa da Chloe Zhao é que os filmes dela são dessa tradição, né? Exceto Os Eternos agora, né, que tá pra estrear. Porque o filme de estreia dela, né, Songs My Brother Told Me, já retratava, já criava uma narrativa ali com personagens reais, né, que era pessoal de uma tribo indígena, de uma reserva, né, e que ela quer mostrar essa relação, né? Os personagens perderam um pai, né? Então como é que é essa conexão entre os irmãos, né? Como é que eles sobrevivem? E é tipo realidade de subempregos, de vender bebida clandestina, de vender roupa usada, chocante, assim, casas feias mesmo. Então, é coisa que o cinema, então glamuroso, tentava esconder de qualquer jeito, né? Mas aqui é uma prática que os cinemas ao redor do mundo já faziam. E outra coisa muito interessante em Nomadland também, que esse tema, esse assunto que é trazido no filme, né, que é trazido primeiro no livro e depois no filme, é um assunto tão recente que todos nós assim vivemos e observamos e recebemos notícias na época, e é um assunto que está voltando em alta agora, o pós-pandemia, né, recessão pós-pandemia e tudo mais, essas questões que você se sente bem mais próximo daquele assunto e daquela realidade. Talvez seja isso também que leve um público mais a apreciar esse filme e a gostar desse filme, porque justamente as pessoas, os personagens lá retratados estão mais perto da sua realidade, assim como as situações, né? As situações estão ali, você vivenciou, você viu, você teve toda aquela experiência. Agora quero também ver uma experiência em macro aí, vamos descobrir de outras pessoas como que passaram por esse caminho aí tortuoso dessa recessão, né? Exatamente. E tem toda essa questão de que no atual contexto que a gente vivencia, de pandemia, um dos temas que o filme traz, como a Mai destacou ali, que se trata de um tema que é envolto de tabus e tudo mais, que é essa questão da morte, né, do luto em si, né, e a gente, nesse contexto de pandemia, a gente vem vivenciando processos de lutos que não se finalizam, porque uma vez a gente acaba sendo noticiado com uma certa perda, e na sequência vem outra perda, e eu não falo só de perdas de pessoas, que é claro que a gente sente mais perdas materiais, perdas de momentos que você poderia ter com seus entes queridos, que você não pode ter, e que é um tempo que a gente não vai recuperar.
Isso a gente não vai recuperar mais, né? Então, esse processo de luto dela que está incrustado, né? Tanto é que existe essa dificuldade dela de vivenciar outras relações afetivas. E eu acho que uma cena que deixa isso muito claro, assim, no patamar que ela tá, é aquela cena mais pro final em que ela vai se encontrar com o Dave na casa do filho, né? Aparentemente porque ele acabou de ter um netinho também. E ela decide voltar para a van dela e no final ela tá lá olhando para casa, fumando um cigarro, né? E assim, a gente vê ali essa impossibilidade dela de se imiscuir aí naquelas relações em que há mais proximidade de se criar raízes e tudo mais, justamente porque ela tá nesse processo muito profundo de luto que ainda não se finalizou, né? Que talvez pode durar, a gente não sabe, pode ser que dure mais anos para que ela, né, volte a pensar em criar raiz e tudo mais, e também a toda a questão da precarização, né, da moradia dela e tudo mais, devido à crise. Então, é realmente, assim, algo muito relacionável com os tempos atuais. Eu acho que o que aconteceu com ela, que acontece muitas vezes, com muitas pessoas por motivos diferentes, mas agora, né, nesse momento de pandemia, principalmente também, você não ter o tempo para o luto ou espaço para o luto, porque você tem que decidir. Ela, né, tinha que decidir, então, o que ela ia fazer, como ela ia fazer, para onde ela ia estar, o que era o próximo trabalho, como que ela ia sobreviver, né? Então, às vezes, você não consegue completar aquele ciclo, porque você precisa sobreviver primeiro, enfim. Tem muito, né, muitos desses casos, eu acho que não é à toa, né, que o filme também termina naquela casa novamente. Ela precisa voltar. Né, o material também significa, né, ele tá ali, às vezes, o seu reencontro com alguém por um artifício material, enfim. Então, realmente um leque de coisas que ela traz, e o que eu gosto muito desse filme é que, com essa sensibilidade, ela consegue dizer muito sem dizer, né, quase não tem nada expositivo nesse filme. Então, eu tava pensando como é que o uso dos atores amadores, são atores amadores, né, atuaram, significa também, porque a gente sabe que são atores amadores, atores amadores, né? Atrizes amadoras. Mas muita gente pode ver o filme e não saber, achar que são profissionais. Mas isso transmite da mesma forma que uma fotografia, que uma trilha sonora, que você pode não estar percebendo conscientemente ou não saber como aquilo está te afetando, mas está. Porque se você colocar atores atuando, profissionais ali no lugar daquelas atrizes, ia ser outra coisa. Então, às vezes, você não sabe que são amadoras, mas aquilo você sente. Você não sabe por que está sentindo, mas está sentindo. Entra em várias camadas, né? Que acho que tudo que ela faz nesse filme entra nessa camada subjetiva, que no fim das contas transmite exatamente, imagino que o que ela queria transmitir. Sim, e eu acho que outra coisa que é legal também da gente pensar, para além, é claro, todas essas críticas possíveis que a gente pode ter em relação ao contexto histórico e político no qual o filme ele acaba se desenvolvendo, né, e se relacionando, que é um contexto mais atual nosso, eu acho que é muito interessante como mostra também esses espaços, né, de exercício de um poder de agência para construir uma resiliência, digamos assim, para sobreviver, né? Tem toda essa questão da sobrevivência, mas como que também é possível criar espaços de resiliência, né? A gente sabe que eu sou muito crítica a esse termo resiliência, porque ele vem assim sendo utilizado num contexto que a gente sabe de precarização, mas eu acho que o olhar da Chloe Zhao possibilitou que a gente realmente veja que há possibilidade de construção de laços, há possibilidade de construção de afetos, de ressignificações, né? Mesmo nesses contextos. Então, isso que eu achei interessante, a forma com a qual ela vai se relacionando ali, principalmente com as mulheres, né? Então, eu acho isso bem legal, bem legal. Legal. Mas, para encerrar o nosso papo, eu queria saber de cada uma cena que marcou o filme. Alguns já falaram aí, mas vamos relembrar aí algumas cenas, ou uma frase que marcou, como que marcou esse filme para vocês.
Eu acho que de cenas a que eu mencionei já, em que mostra essa cisão, digamos assim, da Fern em relação ao mundo mais estável e tudo mais, né? As cenas em que a gente vê ela dentro da Amazon, naquela imensidão, assim, da gente verificar socialmente quão vulnerável ela é. E tem uma outra cena também que representa essa vulnerabilidade social, que é ela na frente de um hospital, salvo engano. É um hospital gigantesco ali na frente. A gente sabe que o sistema ali de saúde dos Estados Unidos, ele também não facilita para que as pessoas tenham acesso pleno a ele. Então a gente vê ela muito pequenininha naquele hospital gigantesco assim atrás. Então acho que essas cenas que a gente consegue sentir essa vulnerabilidade social dela foram as que me assim, destacaram mais e acabaram criando mais coesão com esse olhar que eu tive em relação ao filme. Mayara? São tantas, é muito difícil. Veio um monte na minha cabeça agora. Inclusive não veio do hospital, então é bom que a gente vai se complementando. Mas, tem... Tipo, o cachorro que sai, ela pega o cachorro, daí leva lá para aquele escritório, não tem por que deixar o cachorro, então deixa o cachorro preso. Ela fala, sinto muito, mas não posso fazer nada. De novo essa coisa da sobrevivência, né? Eu tenho que aqui cuidar de mim, já tá difícil, eu não posso levar um cachorro comigo. Sim. Ou a mulher ali naquele escritório, né, cheio de burocracias, não posso deixar meu carro, não pode, tem que ir, mas não, você pode ir para aquele outro lugar e tal. E tudo, né, bate, né? E eu lembrei também da parte do prato, que ela guarda os pratos que o pai dela deu. Sim. E daí, em algum momento que o David, né, tá ajudando ela, ele quebra um prato. Aí depois aparece... Ela colando com o super ela colando os pratinhos. Então, assim, são cenas que... parece que elas estão quase fora de um contexto, que elas são cenas, né, que se fecham ali naqueles pequenos ciclos de enredo, mas que significam tanto, né? E de novo a do dinossauro. Eu vou ficar com a do dinossauro, que aquela eu acho muito sensacional. Thiago? Eu acho que eu gosto muito daquela cena que ela tá num parque geológico. Que assim, aquelas formações rochosas bem interessantes, assim, que é recorrente, né? No Song of My Brother Told Me, acho que a Chloe Zhao também mostra essa cena, essa locação, né? Então mostra ali como dá para se perder, assim. Ela é uma pessoa perdida, né, na concepção de muitos, mas ali ela acaba meio que se encontrando naquele lugar, né, para refletir muito, né? Exato. Nossa, é muito bom que nessa cena ele tá ali em cima, né? O outro personagem fala, onde você vai? Ela, tô andando. Achou alguma coisa interessante? Rochas! Maravilhoso. Eu fico com uma frase ali no começo que uma amiga dela da Amazon falou para ela, e era uma tatuagem dessa pessoa, né? Que lar, a frase é a seguinte: lar é só uma palavra ou algo que você carrega com você. Então aí para pensar, né, sobre o que é lar e o que significa lar para esses nômades modernos. Gente, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro Cine Orna Club. Foi muito bom conversar com vocês sobre Nomadland. E aguardo todos vocês no próximo. Obrigado. Tchau.